E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e hoje nós vamos continuar com o nosso mini curso de gramática e vamos falar sobre os termos integrantes da oração. Na aula anterior, nós tratamos dos termos essenciais, que são o sujeito, o predicado e os predicativos. Hoje nós vamos tratar dos objetos, direto e indireto, do complemento nominal e do agente da passiva. Então já sabe, se você gosta destes vídeos, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar, para ajudar o nosso trabalho e a gente continuar a fazer mais vídeos aqui pelo canal. Então, feita essa apresentação, vamos à aula. Então vamos a uma explicação rápida sobre os termos integrantes. São os termos da oração que integram e complementam o sentido de outros, nominais e verbais. São o objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Então é muito importante a gente definir o que são os termos integrantes, porque eles são termos importantes, eles têm essa função de integrar, pelo nome integrante, ou complementar. Então são elementos muito importantes, mas eles não chegam a ser essenciais, que são o sujeito e o predicado. Então eles têm essa função de suportar, dar um suporte ao sentido da oração, melhor dizendo. O primeiro deles é o objeto direto. O objeto direto, como a gente lembrou na aula anterior, que alguns verbos eles precisam de um complemento para que haja a transição do sentido. Então precisa haver uma transitividade para que esse sentido seja comunicado adequadamente. Então, o que é o objeto direto? Ele complementa o sentido do verbo sem o auxílio de preposição. O verbo nessa relação é chamado de transitivo direto. Então, tenho esse exemplo aqui. Eu estudo português com vontade. Português é o objeto direto de estudo. Eu estudo o quê? Eu estudo português. Não preciso de preposição, o sentido se dá apenas com a inclusão desse objeto direto. Esse com vontade é um outro tipo de termo, ele é um adjunto adverbial que nós vamos tratar na outra aula, mas é só para explicar rapidamente. Aqui nós temos um outro tipo de objeto direto que é o preposicionado. Porque o que acontece? Eu já disse que o objeto direto não pede preposição. Mas em alguns casos, até mais por força de estilo do que necessariamente de gramática, de sintaxe, você pode encontrar objetos diretos com preposição, como nos exemplos que nós vemos aqui. Acontece que essa preposição adiciona um efeito a mais, além de simplesmente fazer a transição do sentido, de fazer essa ponte com o verbo e o objeto. Então vamos a alguns exemplos. Em que situações esse pode ocorrer esse objeto preposicionado? Diante de objetos diretos representados por pronomes oblíquos, como por exemplo, você está molhando a mim. Você poderia dizer simplesmente você está me molhando, que dá no mesmo e é até muito mais usual, mas para você obter um efeito mais específico, até para reforçar o objeto, você pode usar esse recurso de preposicionar. Você está molhando a mim. Outro caso, diante de verbos que exprimem sentimentos, como por exemplo, as mães amam aos filhos com toda intensidade, a mesma coisa. O verbo amar, ele não pede preposição. As mães amam os filhos, mas esse aos filhos dá um destaque, dá um efeito diferente. Ou diante do nome Deus, amamos a Deus sobre todas as coisas. Já muito usual, até pela tradição cristã, e pela popularidade dos textos bíblicos. A gente está muito acostumado a essa construção, nesse sentido, com o uso da palavra Deus. Quanto ao objeto indireto, ele faz o mesmo papel do objeto direto, só que, diferentemente, ele pede uma preposição, porque o verbo com o qual se relaciona, ele precisa de uma preposição para que haja a transitividade.
E o verbo nesse caso se chama verbo transitivo indireto. Então temos aqui um exemplo bem claro, o verbo precisar. O verbo precisar pede preposição. Eu preciso de um emprego. Então, eu preciso de quê? Se no exemplo anterior eu utilizei o verbo estudar, o verbo estudo o quê? Então, caso o objeto, ele pede um objeto direto e não inclui preposição. Neste caso, o verbo precisar, ele pede uma preposição para que faça essa transitividade, essa ponte. E o objeto, no caso, é um emprego. E urgentemente, novamente, é um adjunto adverbial, que é um termo que será tratado na próxima aula. Objeto indireto pleonástico. Então, por razões de estilo, o objeto indireto pode vir manifesto duas vezes em uma frase, como por exemplo, quero mostrar-lhes a vocês a minha noiva. Esse lhes é totalmente desnecessário se já tem o a vocês. E vice-versa. Ou eu quero mostrar-lhes a minha noiva, ou quero mostrar a vocês a minha noiva. O objetivo de fazer essa repetição é criar um efeito de sentido, um efeito mais de ênfase, e que pode, numa linguagem literária, causar um efeito interessante no leitor. Mas não pode ser usado com descuido, porque senão ele pode ser considerado um erro. E no caso do objeto direto e indireto, como eu disse rapidamente na aula anterior, há verbos que pedem dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. E um exemplo claro disso é o verbo entregar, porque quando você se refere ao ato de entregar, você entrega algo a alguém. Então, ele pede um objeto direto e ele pede também um objeto indireto. Qual que é o objeto direto nesse caso? Os livros. Eu entreguei os livros. E a quem se entrega esses livros? A biblioteca. Nós temos um exemplo, no caso, verbo entregar, de um verbo que pede dois complementos, um objeto direto, os livros, e um objeto indireto, a biblioteca. Um predicado que possui um objeto direto e um indireto, um verbo transitivo direto e indireto. Agora nós vamos usar uma outra estrutura que é o complemento nominal. E ela é muito usada para completar o sentido de substantivos, adjetivos e, com menos frequência, advérbios. Aí você cria uma relação de transitividade entre um e outro, da mesma forma como acontece com os objetos. Então é uma situação em que o sentido de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, ele precisa ser completado por uma estrutura como essa, como um complemento nominal. Então, da mesma forma como o objeto indireto, o complemento nominal ele é formado por uma preposição e um termo nominal, como um substantivo ou um pronome substantivo. Temos aqui um exemplo. O ser humano tem necessidade de amor. Quando eu falo simplesmente o ser humano tem necessidade, você percebe que falta alguma coisa. Necessidade de quê? É uma mesma pergunta que a gente faz no caso do verbo transitivo indireto. Você pede alguma coisa para que haja esse fechamento, essa conclusão do sentido. Precisar do quê? Aí no caso, necessidade de quê? De amor. Então, nesse caso, de um termo que precisa de uma preposição, que é essa estrutura de amor, para você completar o sentido de necessidade. Então, temos aqui um exemplo de complemento nominal. Aqui algumas informações interessantes. Como diferenciar o complemento nominal do objeto indireto? No primeiro caso, não há uma relação direta com o verbo, mas sim com o termo nominal que o antecede. É o que eu falei. O objeto ele está relacionado ao verbo, o complemento nominal a um termo nominal. Então a principal diferença é essa. Os objetos se relacionam a verbos, não a nomes. Então essa é a principal diferença. Complemento nominal se associa a nomes, ele completa por meio da transitividade o sentido de nomes, de termos nominais. Já os objetos completam o sentido de verbos. Então é muito importante a gente deixar isso bem claro. O que normalmente costuma dar alguma confusão é justamente a semelhança entre complemento nominal e adjunto adnominal.
Então, como saber quando é um e quando é outro? No primeiro caso, a combinação preposição, termo nominal, completa o sentido do termo a ela anteposto, como no caso do necessidade. Vamos voltar aqui rapidamente. O ser humano tem necessidade de amor. Então, o de amor, ele completa o sentido de necessidade. Então, ele está diretamente, você tem um termo e pós-posto a ele tem o complemento. E esse termo pós-posto dá a transitividade, completa o sentido. Agora, o adjunto adnominal, que é um termo que também vai ser estudado na próxima aula, ele não tem essa função de completar o sentido. Ele adiciona uma qualidade, uma característica. Então é um termo que tem uma função mais acessória. Por isso que ele é um termo acessório. Ele é um termo que apenas acrescenta algum atributo, uma qualidade, uma definição, um detalhe, diferentemente do complemento nominal, que é um termo necessário para se dar o sentido. Então essa é a diferença mais importante. Na próxima aula, quando nós vemos os adjuntos adnominais, vamos trabalhar novamente essas duas diferenças. Então, uma dica. Em geral, os termos nominais que pedem complemento nominal têm sentido passivo. Muitos deles são, inclusive, substantivos abstratos, que é o caso de necessidade, inclusive. Necessidade é um substantivo abstrato e por isso ele pede um complemento nominal. Então é mais um elemento que vai ajudar bem a distinguir complemento nominal de adjunto adnominal e, por sua vez, objeto indireto. E esse é o nosso último termo de hoje, que é o agente da passiva. Ele acontece quando há a voz passiva do verbo, ou seja, quando o sujeito da oração sofre a ação verbal, quando ele é um sujeito paciente. Então vamos ver no exemplo aqui. A música foi cantada pelas crianças. Esse é um caso de voz passiva. Nós temos aqui uma locução verbal com o verbo na voz passiva. É um sujeito paciente e pelas crianças é quem fez a ação. Não foi o sujeito, foi essa estrutura, pelas crianças. Esse pelas crianças é o que a gente chama de agente da passiva. Como ocorre no objeto indireto, no complemento nominal, o agente da passiva também é formado pela combinação preposição mais termo nominal. Também é obrigatória, na voz passiva, a locução verbal formada pelo verbo auxiliar ser mais particípio. Então, importante, essa locução verbal é o verbo ser mais uma forma no particípio, o verbo principal no particípio, e que exerce a função verbal nesse caso. Então, tudo isso é o verbo, uma locução verbal com o sentido de voz passiva. Apenas verbos transitivos diretos admitem voz passiva e, portanto, agente da passiva, como no caso o verbo cantar. As crianças cantaram a música, se nós transformarmos para a voz ativa. Então, cantar, por ser um verbo transitivo direto, permite essa conversão. Agora, um verbo como precisar não permite. Então, verbos transitivos indiretos não podem ter voz passiva. Não se admite voz passiva nesses casos, apenas nos verbos transitivos diretos. Uma dica aqui. Quando orações com verbo na voz passiva não têm agente da passiva, ao convertê-lo para a voz ativa, o sujeito da frase será indeterminado. Pode ser que o agente da passiva não esteja expresso na frase, como por exemplo, a música foi cantada. Isso pode acontecer. Se for o caso, se a gente fazer a transformação para uma voz ativa, o que acontece? Cantou-se a música. Então, ela se torna uma oração na voz ativa, só que o sujeito fica indeterminado, porque não tem agente da passiva nesse caso. Bom, então foi mais uma aula. Então, apresentamos agora os termos integrantes do verbo. E na próxima aula nós trataremos dos termos acessórios. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se você estiver gostando do nosso trabalho, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer e continuar com o nosso trabalho. Quem sabe expandir
o nosso conteúdo e trazer coisas novas. Então conto com a sua ajuda, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.